Oi, gente bonita, tudo bem com você? Que bom! Mais uma vez estamos juntos aqui no Bíblia do Zero, uma conversa de gente comum para gente comum, não é um papo de especialista para especialista, nós não somos tão especialistas assim. O que a gente deseja, o que a gente gostaria muito, é que você tivesse mais contato com a Bíblia, esse livro que é um livro milenar, é a história de um povo, reúne a sabedoria de um povo e que traz lições fabulosas, fantásticas para o nosso dia a dia. É realmente um baú com coisas lindas para aprendermos na nossa caminhada. E olha, gente, nesse vídeo, nos próximos vídeos, a gente quer conversar um pouquinho com você sobre uma coisa que sempre vem à tona quando a gente lê a Bíblia. Não sei se você já parou para ouvir alguém dizendo: no tempo do fim vai ser assim, olha, a Bíblia já dizia sobre isso. E aí a gente fica olhando para a Bíblia como se fosse aquele grande oráculo que você, quando abre, vem aquela coisa para nos dizer o que vai acontecer no futuro. Olha, gente, a gente precisa, eu não vou dizer desmistificar, porque aqui a nossa intenção não é desconstruir o mundo de ninguém. A gente precisa somente apontar, iluminar algumas coisas no caminho, para que a gente não erre a trilha. Mas uma das coisas que a gente precisa falar, é que dentro da Bíblia, primeiro, nós temos linguagens que são linguagens figuradas. Tem coisa na Bíblia que não dá para pegar e pôr ao pé da letra. Porque se eu pego a coisa e coloco ao pé da letra, talvez eu esteja empobrecendo o texto. E talvez o escritor lá, quando ele escreveu, no tempo que ele escreveu, na janela histórica que ele escreveu, para o povo que ele escreveu, o contexto dele, o lugar vivencial dele, era aquele, e aquele texto tinha um significado por conta daquela moldura que ele tinha. Se eu pego esse texto, trago para o meu tempo, para o meu lugar, para a minha cultura hoje, sem nenhuma, vamos colocar aqui, nenhum filtro, nenhuma mediação, nenhum óculos, nada, olha, pode ser que esse texto ele perca um bocado o seu sentido. Então a primeira coisa é, olha, os textos eles trazem sim linguagem figurada. Outra coisa que a gente precisa entender é que quando a gente mergulha no texto bíblico, existe o que a gente chama de gêneros literários dentro do texto. Então a Bíblia, apesar de ser um livro único, posto de uma maneira só, encadernada nesse formato códice, que é esse formato que a gente abre, ele não é um pergaminho, ele não é uma tábua, mas ele é esse formato encadernado dessa maneira, é o códice. Esse formato, ele dá a impressão de que a Bíblia é um livro único, escrito por uma pessoa só, como se fosse um livro feito agora no século XXI. Não, gente, não é assim. A Bíblia, ela é um conjunto de livros. Por isso a palavra biblos, que vem livros escritos, eles foram reunidos, colocados todos juntos, e na medida que colocados todos juntos, você tem como se você tivesse muitos livros, uma coleção deles, muitos volumes, tudo dentro de um lugar só. Dentro desses volumes existem os gêneros literários. A gente já teve um tempo aqui que falamos sobre gênero literário, depois você dá uma olhadinha aqui no canal, em algum card pode aparecer aqui sobre esses gêneros literários. É um vídeo talvez bem antigo, mas eu quero chamar a tua atenção para especificamente dois gêneros literários. Um é o gênero literário dos profetas, ou profético, e o outro é o gênero literário chamado apocalíptico. São parecidos, mas não são iguais. E eu quero falar um pouquinho sobre esse gênero literário apocalíptico. Olha, não vou entrar a fundo, não vou falar profecia tal, não, eu só vou realmente adoçar e instigar a tua curiosidade, porque é um tema realmente muito, mas muito, muito interessante. E eu quero começar falando sobre isso a partir do livro de Daniel.
Daniel no capítulo 12, que nas nossas Bíblias você encontra lá depois de Ezequiel e antes de Oséias. Está aqui. Daniel 12, no versículo 4, ele fala assim, olha só que interessante. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela esse livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. E ele fala mais, que nesse tempo do fim, diz, o saber se multiplicará, ou a ciência, ela se multiplicará. Isso aqui é um trecho de um livro de um gênero apocalíptico. Olha, em linhas gerais, esse gênero apocalíptico, ele traz muitas visões, ele dá ênfase a essas visões, revelações, fala de coisas do fim do mundo, do julgamento. É coisa que em teologia há um pedaço que a gente chama de escatologia, que é esse estudo um pouco mais minucioso, detalhado das coisas do fim. Esse trecho de Daniel 12, nesse versículo 4, dizendo, olha, no fim dos tempos, a ciência ou o saber se multiplicará. Olha, isso me chama muita atenção por várias questões. Mas uma delas em especial, se nós entendermos que hoje, 2023, século 21, nós estamos vivendo tempos em que a ciência, ela dá um upgrade, um salto, tal qual aquela lei que o pessoal chama de lei de Moore, né? A cada 18 meses ou a cada ano e meio, para os processadores, a capacidade de processamento iria dobrar. E alguns, por analogia, dizem que o saber, a ciência, nos nossos dias, ela segue mais ou menos essa ideia da lei de Moore. Ou seja, a cada ano e meio o saber ele se multiplica, ele dobra. Isso é uma loucura, isso é muito doido. Se eu entender que essa profecia, esse texto, aponta para os nossos dias, olha, é instigante, não é? Como é que um livro, um texto escrito há mais de 2000 anos atrás é capaz de descrever o nosso tempo com essa riqueza de detalhes? Ou seja, que a ciência, ela se multiplica dessa maneira. Porque aqui fala, o saber, ele não aumentará, ele se multiplicará. Hoje nós temos a inteligência artificial que está nos deixando absolutamente pasmados todos os dias. E a gente fica estupefato, embasbacado, queixo caído e babando com aquilo que a inteligência artificial atualmente já é capaz de fazer. E isso é apenas o princípio. O que será que vem pela frente? Isso eu não sei. Mas o que eu sei é que Daniel, há mais de 2000 anos atrás, ele disse, vindo de uma visão, de um gênero apocalíptico, o seguinte, que no fim dos tempos, o saber ou a ciência se multiplicará. Bíblia do Zero, muito obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo.